Boa tarde. Primeiramente, nosso grupo agradece à banca pelo tempo e espaço de apresentar o projeto que consideramos de tamanha importância para a nossa formação e conclusão do curso. Nosso trabalho tem como objetivo a análise da eficácia da filtragem biológica na retirada de microplásticos da água. Para isso, foi utilizada a planta Macrófita Econia craspis, que é conhecida por sua grande capacidade de remoção de metais pesados e, por isso, usada em tratamentos de efluentes. O nosso grupo é composto por mim, Ana Luísa Oliveira, por Júlia Barbosa, Michel da Rosa, Natanael Cabreira e Vitório Velar. Para orientação e apoio nesse trabalho, contamos com o professor orientador Gustavo Medina Tavares e o co-orientador Felipe da Silva, mas também estamos gratos pelas inúmeras dicas, ensinamentos e assistências dadas ao longo desses 3 anos pela professora doutora Isabel Gravato, pelo nosso professor técnico Adair Jansen e também, é claro, pela Escola Heraldo César Jacob. A situação problema que nos foi proposta ainda no primeiro ano era de como encontraríamos soluções para o uso superabundante de plástico no planeta. Também uma reflexão pensando no descarte desse material nos oceanos e de que maneira sustentável era possível a substituição desse material ou até a remoção dele, pensando nos inúmeros malefícios que ele traz, tanto ambientais quanto biologicamente para o ser humano. Nosso projeto tem foco nos microplásticos, que são fragmentos de menos 5 milímetros de plástico, que estão presentes na maioria dos ambientes aquáticos, justamente por esse alto índice do consumo desse material. Pensando na saúde do ser humano e na manutenção do equilíbrio ecossistêmico, que vem sendo prejudicado por essas partículas, um filtro biológico que eliminasse pelo menos boa parte dos microplásticos dessa água doce seria uma solução, além de saudável, sustentável. Tais plantas, as mascófitas, não oferecem tantos riscos como uma substância química e também não necessitariam de muitos cuidados como um filtro mecânico. Por isso, realizamos muitos estudos de pesquisa para que nós entendêssemos os problemas causados por esse plástico na água e também o potencial que essas plantas têm na remoção dessas micropartículas. Quando a gente pensa no nosso cotidiano e das pessoas que estão ao nosso redor, é impossível encontrar alguma coisa que não tenha plástico. Os polímeros sintéticos, eles estão em roupas, móveis, tintas, embalagens de bebidas e de alimentos. Nos canos que trazem água até a nossa casa e nas escovas de dentes e nas composições de produtos de beleza, como os esfoliantes. Ou seja, a gente está completamente rodeado por esses materiais e é natural que eles sejam usados por nós. Diferentes materiais naturais que são vulneráveis a ações do tempo, pesados e de difícil manuseio, os plásticos são versáteis, resistentes, leves e praticamente não precisam de manutenção. Entretanto, essas características são uma via de mão dupla, visto que os plásticos não se decompõem. Basta ver a situação de alguns animais e praias para constatar o problema. Mas além dos problemas que saltam aos olhos das notícias, está um problema que passa despercebido, que são os microplásticos. Sabemos que as tartarugas marinhas, morrem ao comerem sacolas pensando serem águas vivas. E o mesmo ocorre em nível microscópico com os zooplânctons. Ainda não se tem certeza dos problemas que são causados pelos plásticos quando ingeridos nesses níveis. Mas os estudos apontam para problemas metabólicos e mutações que podem gerar câncer. Por outro lado, sabemos que um conhecido dos plásticos, que é o bisfenol A, ou BPA, ele é uma resina que pode ser usada para melhorar as capacidades físicas, as qualidades físicas de certos polímeros. É um desregulador endócrino que pode causar déficit de atenção, hiperatividade e, além disso, câncer. Mas por que isso é algo tão preocupante? A gente não deveria focar só em macroplásticos com BPA? A grande verdade é que os produtos possuem certas restrições sobre quais tipos de plásticos podem ser usados, como, por exemplo, as mamadeiras do Brasil não podem conter BPA. Todavia, uma pesquisa apontou que 83% da água de torneira do mundo está contaminada com microplásticos, e os microplásticos não respeitam limites definidos por órgãos reguladores. São de extrema importância, as pesquisas têm um foco nesse tipo de problema, que nos afeta em diferentes níveis na nossa sociedade. Alguns dos principais motivos que a gente pode citar é a saúde do ser humano e a perda do equilíbrio ecossistêmico, provocado por esse tipo de partículas. Os microplásticos são poluentes onipresentes, ou seja, eles estão em todos os lugares,
Eles encontram-se em qualquer lugar marinho, a flutuar na superfície ou na coluna d'água, ou então nos leitos de rios e lagos. Eles são persistentes e estabelecem uma preocupação científica e social em exceção, por serem facilmente confundidos com alimento por várias espécies de animais. Acontece que, quando ingeridos, os microplásticos podem acarretar problemas físicos, químicos e biológicos. A questão é a seguinte: as características dos microplásticos, aliadas a uma gestão inadequada, contribuíram para a sua acumulação nos sistemas aquáticos. Estima-se que a quantidade de plástico que flui do sistema ribeirinho global entre micro e macroplásticos a todo ano está entre 1,45 e 2,41 milhões de toneladas por ano, além das 27 mil toneladas de microplásticos que já estão presentes nos oceanos. Então, dessa forma, para a gente resolver esses problemas causados pelo plástico, a gente pensou na utilização de um filtro, que não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta utilizada para separação ou retenção de materiais em 3 estados, tanto sólido, como líquido e como gasoso. Existem diversos tipos de filtro e de métodos de filtração. Os que nós conhecemos são filtrações físicas, químicas e biológicas. Físicas, a gente tem o exemplo das malhas metálicas. Químicas, a gente tem o exemplo da utilização de carvão aditivado. E biológica, a gente tem o exemplo da filtragem em seres vivos, da utilização de seres vivos. Na nossa planta, como a utilização, no caso da Eichhornia craspis, é totalmente um processo biológico que envolve essa planta, no qual pretende utilizá-la viva. Por se tratar de um ser vivo que é altamente resistente e também que se reproduz facilmente, essa planta ela é uma ótima escolha. Além de se tratar de um ser vivo, ela tem porte médio e também o custo de utilização dela é baixo. Logo que, para um método de filtração, não demanda do manuseio constante de um filtro mecânico, nem a constante utilização de produtos químicos que podem gerar resíduos perigosos que trazem malefícios para a nossa saúde. O que são as macrófitas? As macrófitas são plantas aquáticas visíveis a olho nu. Elas vivem em ambientes aquáticos, podendo viver completamente flutuantes, presas nos leitos, ou até mesmo anfíbias, ou seja, elas podem viver tanto em ambientes aquáticos quanto na terra. A Eichhornia craspis é uma macrófita flutuante. Ela faz parte de uma família das monocotiledôneas chamada Tristílicas, da família Pondericae. A Eichhornia craspis, por ser flutuante e pelo volume de suas raízes, ela possui uma grande capacidade de absorção de nutrientes que estão em excessos. Esses nutrientes excessos são os nutrientes que geram a eutrofização dos ambientes, ou seja, eles geram a superlotação de bactérias e algas em ambientes aquáticos, que diminuem a incidência de oxigênio. Além disso, graças à sua capacidade de absorção de metais pesados, ela é amplamente estudada e utilizada no tratamento de efluentes, que são contaminados por esses metais, como chumbo, cromo, mercúrio e estrôncio. Para ver se a filtragem com a planta vai funcionar, nós seguimos os métodos realizados por pesquisadores da Universidade de Charleston, nos Estados Unidos, onde são colocadas amostras de microplásticos em 2 recipientes, onde um só com água e outro com água mais a espécie de Eichhornia craspis. Em seguida, se mexe de vez em quando para fazer o efeito da correnteza dentro desses recipientes. E a partir disso é feito 2 tratamentos, um com ácido clorídrico e outro com peróxido de hidrogênio, no qual eles dão para tirar, eliminar todo o material orgânico indesejado. Em seguida, se faz a secagem. Por fim, se faz a última secagem, então para realizar a raspagem e o material e realizar o peso, para ver se teve alguma diferença entre a amostra e o teste. Os resultados esperados, a gente pensa que não tem um estudo que comprova se vai funcionar esse método de filtragem. Então, qualquer método que for criado é puro achismo. Então, a gente seguiu esse método dos pesquisadores de Charleston e ficou provado que essa filtragem foi feita, uma filtragem laboratorial, e são retiradas 97% desse material indesejado com perdão de 1,2. Contudo,
esses métodos, eles são custos muito elevados, e eles são feitos com quantidades muito pequenas, pois ele é trabalhoso e é em condições especiais. Então, devido, né, a esse ano das medidas de controle à pandemia do novo coronavírus, não foi possível que o nosso grupo tivesse uma avaliação empírica, né, da capacidade de remoção das partículas plásticas do meio aquático na utilização dessa planta, que seria, no nosso caso, a Eichhornia craspus. Os estudos que nós realizamos, eles conferem uma meta-análise sobre o tema, que, de acordo com as pesquisas, os efeitos danosos dos microplásticos à saúde humana e ambiental é um problema eminente, né, que a gente enfrenta há mais de décadas. Levando em consideração que os trabalhos já existentes e os trabalhos recentes, eles são escassos e que existe, basicamente, é focado principalmente em ambientes de água salgada. Entretanto, né, uma questão importante a ser pensada seria, além da retirada desses microplásticos da água, seria a reutilização deles, seria como reaproveitar. Então, todo o nosso grupo, a gente agradece pela atenção concedida, né, desde os representantes da banca até os nossos orientadores e co-orientadores. Nessa mesma ocasião, a gente pede desculpa por qualquer problema enfrentado, e também a gente quer agradecer aos nossos professores e toda a Escola SESI e equipe por nos proporcionar essa oportunidade. Muito obrigado.